O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas negou a medida cautelar que pedia a suspensão do contrato para a realização de 2.340 cirurgias no Hospital da Zona Norte de Manaus. O processo foi analisado pela conselheira de contas Yara Lins dos Santos, que decidiu negar o pedido feito pelo Ministério Público de Contas. No processo, o Ministério Público de Contas pedia a suspensão imediata dos efeitos do ato de dispensa de licitação para a oferta de 2.300 cirurgias em até 90 dias. As cirurgias seriam realizadas pelo Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento, o IMED, dentro do Hospital da Zona Norte. Mas o Ministério Público de Contas suspeitava que o contrato poderia estar superfaturado. No despacho, negando o pedido do Ministério Público de Contas, a conselheira Yara Lins entendeu que as justificativas apresentadas pela Secretaria Estadual de Saúde deixam claros que, com a portaria retificada, o contrato firmado com o IMED é para oferecer 780 cirurgias por mês em um prazo de até 90 dias, totalizando 2.300 cirurgias em até 3 meses, e não como estipulava a portaria anterior. De acordo com a Suzan, em apenas 14 dias, a unidade hospitalar realizou quase 1.000 consultas laboratoriais e 100 cirurgias dentro do contrato firmado com o IMED. E após um grande período de recuo na economia, um estudo do Banco Santander, chamado de Mapa da Recuperação Econômica, revela que o Produto Interno Bruto do Amazonas deve crescer 0,5% em 2017. A projeção de 0,5% é a mesma feita para o Brasil. E tanto a nível nacional quanto regional, a alta no PIB foi puxada para cima pelo setor de agronegócio, que no Amazonas representou alta de 7,2%. Para se ter uma ideia do que representa essa projeção de crescimento no Amazonas, basta lembrar que nos últimos 2 anos nós amargamos queda, 7,4% em 2015 e 5,3% em 2016. No entanto, é 0,5%, mas é crescimento. Agora vamos falar dessa madrugada chuvosa aqui na capital, que deixou muita gente assustada e, por pouco, uma tragédia não foi maior depois que o telhado de uma casa foi arrastado pelo vento. Uma criança de 3 anos que dormia em uma rede no local também foi arremessada para fora da casa, mas passa bem. A criança de 3 anos foi arremessada para fora de casa, presa a uma rede de dormir e em meio aos destroços da cobertura desta residência. A rede estava amarrada na estrutura metálica que sustentava o teto da casa. Os pais que estavam acordados na hora do temporal não tiveram tempo de pegar a menina. Ele estava já aqui para pegar a criança e descer. Foi justo na hora que veio o vento forte e arrancou o telhado com tudo. Tanto é que aí onde eu coloquei uma toalhinha foi de onde ele pulou para buscar a criança. Tudo aconteceu aqui nesta rua, no bairro Amazonino Mendes 2, na zona norte de Manaus. Segundo a família, a criança foi encontrada exatamente aqui neste ponto. Rapidamente, o pai pegou o carro e levou a criança para um hospital que fica nas proximidades. E, posteriormente, a menina foi encaminhada para um pronto-socorro infantil na zona leste da capital. A pequena estava ferida. Ela levou 5 pontos nessa área aqui, arranhou o rostinho, mordeu a língua um pouco, é evidente pela queda, e está arranhada a barriga. A menina foi submetida a um exame de tomografia que não apresentou alteração de acordo com os familiares. A avó se emociona ao saber que a criança escapou da morte. Para a família, nossa pérola está bem, graças a Deus. Está bem, ela vai ficar bem melhor, vai sarar de tudo. Também para os moradores da vizinhança parece um milagre. Milagre, com certeza isso é um milagre. A gente estava preocupado de saber da notícia da criança e graças a Deus que veio uma notícia boa. Bairros da zona norte da cidade foram os mais afetados pela forte ventania que iniciou na madrugada. Nessa quadra, o telhado desta residência foi parar no meio da rua e o poste de energia elétrica também veio abaixo.
Os moradores contabilizavam os prejuízos, mas por sorte ninguém se feriu. Aqui em cima não tinha ninguém, no momento do acidente não tinha ninguém. Mas todas as noites eu durmo aqui. Acho que foi Deus que me deu vontade de dormir lá embaixo, no quarto de baixo, no quarto do meu filho. E agora esperar que a mão de Deus possa nos ajudar, né? Que a gente também não tem condições de recuperar um estrago desse. Devido ao temporal na capital amazonense, árvores também tombaram. Aqui nessa área, pelo menos 2 árvores de grande porte foram atingidas pelo temporal. No local é possível ver a raiz de uma das árvores exposta que foi arrancada pelos ventos. A casa desta aposentada de 71 anos foi atingida. Se não tivesse dado aquele estalo que deu, eu hoje estaria em cima de uma mesa aqui. Eu, meu filho e minhas 2 netas. Estavam lá dentro dormindo, né? Vocês correram? Quando eu corri, já estava a água já caindo, né? Pelos buracos da telha. Ventos de até 55 quilômetros por hora foram registrados na estação meteorológica do Aeroporto Internacional de Manaus. Conforme o chefe do Instituto Nacional de Meteorologia no Amazonas, ventanias como a que foi registrada nesta terça-feira são normais para o período no estado. Esse tipo de evento está associado nessas pancadas de chuva, são relativamente rápidas, porém são muito energéticas. Tem rajadas de ventos fortes, né, associadas, descargas elétricas, e pode até haver precipitação de granizo. Professores da educação municipal fizeram uma manifestação na manhã de hoje para reivindicar a prestação de contas do Fundeb e o rateio dos recursos com a categoria. A Avenida Maceió, na zona centro-sul de Manaus, ficou assim na manhã de hoje. Trânsito congestionado e agentes de trânsito para organizar a via que estava sendo interditada em alguns momentos por professores da rede municipal. Mais de 500 foram para frente da Secretaria Municipal de Educação cobrar da Prefeitura de Manaus o pagamento do repasse do recurso do Fundeb e a transparência na prestação de contas. Segundo o movimento, a CEMED recebeu 109 milhões do governo federal. Pela lei do Fundeb, eles são obrigados a ratear a sobra com todos os professores. Nós queremos saber aonde está sendo aplicado o dinheiro dessa sobra, queremos a prestação de contas e queremos que essa sobra seja rateada com todos os professores e professoras. O governo federal ainda repassou 109 milhões referente ao ano de 2016. Então, não é questão de não estar ser errado. Tem que cumprir a lei. A lei do Fundeb fala que sobrou, tem que ser dividido com os professores da rede. Na ocasião, foi realizada uma coleta de assinaturas a serem anexados aos documentos elaborados pela Comissão Jurídica para ser encaminhado à Prefeitura de Manaus. E por meio de nota, a Secretaria Municipal de Educação afirma que na segunda-feira a Prefeitura de Manaus anunciou que com o repasse do Fundeb, o município vai garantir o pagamento dos benefícios que estão previstos no plano de cargos, carreiras e salários. E que dos mais de 10 mil profissionais beneficiados, 8.900 terão a progressão por tempo de serviço concedida e receberão, em média, R$ 5.300 a mais por ano. Outros 1.500 já receberam a progressão por titularidade desde a folha de agosto e anualmente ganharão mais de R$ 15 mil a mais, em média, por ano. A polícia apreendeu nesta segunda-feira o homem acusado de matar o maquiador João Felipe dentro de um salão de beleza em Manaus. O homem aparece nas imagens de câmeras de segurança que registraram o assassinato. Ele chega ao salão de beleza acompanhado da comparsa, que foi a primeira a ser presa pela Polícia Civil do Amazonas. Se passando por cliente, a cúmplice vai ser atendida por um colega de trabalho da vítima. É quando, de repente, o criminoso armado vem correndo e atira 4 vezes a queima-roupa no cabeleireiro e maquiador João Felipe Oliveira Martins, de 23 anos. Diego Sabino de Araújo, conhecido
conhecido como Diego Olhão, foi preso no município de Careiro da Várzea, distante 25 quilômetros de Manaus. Segundo a polícia, o acusado já se preparava para deixar a comunidade onde ele foi se esconder logo após o crime. O delegado da Delegacia de Homicídios e Sequestros explicou para a nossa equipe como aconteceu a prisão do pistoleiro. Nós estávamos com equipes muito bem capacitadas, inclusive em realizar buscas, né? Então começamos a fazer toda uma varredura, tanto na mata quanto nas outras casas, também lá da comunidade, até porque as pessoas estavam muito aterrorizadas, elas não davam informações, até temendo por suas vidas, né? O delegado afirmou que ainda não poderia informar a motivação para a morte de João Felipe. Mas nosso trabalho investigativo, tanto para a localização de outras pessoas e possível motivação, está bem avançado. Um terceiro suspeito que deve ser preso em breve é o homem que deu apoio na fuga do atirador em uma moto. O crime aconteceu no dia 30 de agosto em um salão de luxo na zona centro-sul da capital amazonense. O espaço estava cheio e os clientes entraram em desespero ao presenciarem tudo. Ainda segundo a polícia, a comparsa do pistoleiro, Jéssica Alves Alho, disse que não sabia que o cabeleireiro era alvo de execução, mas teria recebido a oferta de R$500 para participar de um crime. Para a polícia, Diego foi contratado como pistoleiro para matar o maquiador. Ainda estamos realizando as oitivas, né, mas estamos chegando à conclusão que sim, que ele apenas foi aí essa parte operacional, digamos assim, né, da execução. Uma quadrilha foi presa em flagrante na tarde de ontem por tentativa de roubo e associação criminosa. O bando já estava sendo procurado desde o dia 11 de agosto, após assaltar uma agência bancária na capital. E no dia 25 do mesmo mês, uma joalheria. Segundo a polícia, a quadrilha escolhia locais onde tinha grande movimentação de dinheiro. Eu descarto a possibilidade desses integrantes terem participado de outros roubos aqui na capital. Vamos trabalhar ainda em cima de investigações relacionadas a grandes estabelecimentos comerciais, né, estabelecimentos estes que têm uma grande quantia em dinheiro. Viviane Maia, de 19 anos, Jefferson Costa, de 24 anos, Rosana da Silva, de 25, Fábio Moraes, de 26, o taxista Juscelino Pereira, de 32 anos, Gerson Moriz, de 39 anos e Jefferson Varjão, de 43, foram apresentados na manhã de hoje. A quadrilha foi presa quando estavam a caminho de uma lotérica localizada no centro de Manaus, onde, segundo a polícia, iriam roubar R$300 mil. A Viviane, que estava trabalhando na lotérica há cerca de um mês, teria passado informações privilegiadas ao bando. Cada um integrante tinha uma função, né? Por exemplo, o Gerson era o piloteiro, ele que tinha a função de resgatar esses criminosos logo após o roubo. O Fábio, o Jefferson e um outro integrante que a gente ainda está procurando são os líderes dessa associação criminosa. A Rosana também fazia parte, adentrava nos estabelecimentos com outro indivíduo, com o Fabinho no caso, para disfarçar e não despertar tanta atenção por parte da vigilância ou do segurança, e a partir daí eles praticavam grandes roubos. Durante a ação, foram apreendidas 3 armas de fogo, munições, celulares, joias e relógios, além de um táxi e um carro com carroceria que eram utilizados nas fugas da quadrilha. O grupo foi preso em flagrante por tentativa de roubo majorado e associação criminosa. Chegou a hora de conferir a previsão do tempo para esta quarta-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, o tempo fica parcialmente nublado. As temperaturas variam entre 25 e 36 graus. Em Manaquiri, a previsão é de céu com muitas nuvens, onde as temperaturas variam entre 26 e 35 graus. Em Tefé, a previsão é de tempo encoberto, com mínima de 28 e a máxima de 31 graus. E em Codajás, a previsão é de céu com muitas nuvens. As temperaturas devem variar entre 26 e 33 graus. A vazante do Rio Negro segue em ritmo normal, de acordo com especialistas, mas o nível do rio já se aproxima a marcas registradas no período em ano de secas históricas. O Rio Negro começou a descer no fim do mês de junho. Agora, em setembro, já é possível ver que alguns pontos, como no Iranduba, por exemplo, já está assim, bastante seco.
De acordo com o Serviço Geológico do Brasil, são 131 dias de recessão. Na metade dele, o Rio Negro começa a dar sinais de que deve acontecer uma seca significativa, mas que está dentro da normalidade. De acordo com o CPRM, ainda tem mais de um mês para as águas baixarem. Hoje, o Rio Negro registrou a cota de 20 metros e 89 centímetros, 3 a mais que a registrada no mesmo período de 1997, quando teve uma seca significativa para Manaus e alguns municípios da região. A gente compara com a máxima, que foi de 2010, então ainda está distante, tem 1 metro, 1,14 m mais ou menos de diferença. Então, assim, a gente ainda tem um mês ainda para acompanhar como é que o rio vai se comportar e como é que vai ter a vazante, como é que vai ser a vazante. O baixo volume de chuvas na região tem sido a principal consequência para o início da seca. Com isso, alguns trechos da região estão baixos, o que tem dificultado a navegação. Este comandante conta que o tempo de viagem de Manaus a Barcelos aumentou de 24 para 30 horas. Cada vez vai dificultando mais, né? Porque o rio ele é bem... O canal muda, vai mudando. A navegação ela vai mudando, você vai mudando a navegação. Então você tem assim uma dificuldade de navegar, né? Então a gente procura ter o máximo de cuidado, usando o radar, usando a sonda, o ecobatímetro e mesmo assim no sistema nosso de navegação antigo, que é o olhômetro, né? Para poder você ter uma boa navegação e um bom desempenho da nossa viagem. De acordo com a Defesa Civil, 2 municípios já sofrem impacto antecipado com a vazante: Guajará e Boca do Acre, que está mais crítico ainda. Já baixou bastante, né? Então, segundo a Defesa Civil, Alto Purus e Alto Juruá já está sofrendo um pouco com o impacto da vazante. Se não houver aumento significativo da chuva, a vazante deve seguir em ritmo normal até o início de novembro. Agora à tarde, a Defensoria Pública se reuniu com representantes do Sinetran para tratar da ferramenta que estipula um tempo que o usuário tem para passar na catraca de ônibus. A reunião foi marcada após a polêmica implantação da ferramenta que estipula o tempo máximo de 30 segundos para que o usuário de ônibus possa passar pela catraca. Na ocasião, a Defensoria Pública e a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara de Vereadores defenderam que a ferramenta pode ferir os direitos de quem utiliza o transporte coletivo. Um defeito na máquina, um defeito, uma dificuldade de locomoção poderia implicar nesta não passar nos 30 segundos. E o prejuízo em si seria a necessidade de se pagar novamente a passagem. Já o Sindicato das Empresas do Transporte Coletivo diz que a implantação da ferramenta que controla o tempo em que o usuário passa pela catraca de ônibus não traz nenhum prejuízo aos usuários. Inclusive, o Sinetran disse durante a reunião que pode reprogramar o sistema para que o usuário seja ressarcido na próxima recarga. E aí haverá essa medida que vai prever a restituição da passagem se houver o prejuízo a algum cidadão. E, por outro lado, se mantém essa limitação de 30 segundos para evitar a quebra do dispositivo da catraca que vem ocorrendo com frequência. Por enquanto, o serviço está suspenso por determinação da Justiça, mas após o acordo, o sistema deve voltar a estipular o tempo de 30 segundos para que o usuário passe pela catraca sem prejuízo nenhum. Acaso o consumidor não passe dentro dos 30 segundos estabelecidos pelo sistema, ele não terá o prejuízo da perda dessa passagem, porque o sistema se comprometeu em fazer ajustes de forma de que aquela passagem que não foi computada, caso não se rode a catraca, volte novamente para o cartão do consumidor. A máquina automaticamente ela vai estabelecer o limitador. É importante destacar que esse tempo ele inicia-se quando a pessoa está junto à catraca e encosta o cartão, não quando a pessoa entra no ônibus. Mesmo com o acordo, a Defensoria Pública, os órgãos de defesa do consumidor e o Sinetran devem realizar uma audiência pública para discutir a fundo esse e outros assuntos relacionados ao transporte coletivo. E na edição de ontem do Band Cidade, nós ficamos devendo para você a reportagem sobre o festival de dança que movimentou o Teatro Amazonas nesse fim de semana. Ao redor do teatro, uma imensa fila de pessoas aguardavam o início do espetáculo.
Assim que o portão principal foi aberto, o público tomou os camarotes e cadeiras do teatro. As apresentações iniciaram às 8 horas da noite. O Balé Folclórico do Amazonas abriu a programação da noite com o espetáculo Causos de Cunhã, que contam os adjetivos, costumes e anseios da cabocla, desde a nostalgia dos tempos de Cunhantã. O espetáculo foi dividido em 4 períodos: Vitória Régia, Mandioca, Índia e Cabocla e Cunhã. Cada companhia teve 20 minutos de apresentação. O festival começou na sexta-feira. A gente vem vendo ao longo dessas edições surgindo coisas novas, né? Inclusive existem grupos que trabalham com teatro e que agora também estão dentro do circuito de dança com novas linguagens. No sábado, 5 grupos encenaram arte e dança no palco. Da Bacuri Companhia de Dança trouxe o espetáculo Gisele e prendeu o público já na abertura com o surgimento do protagonista da plateia. Nesse ritual, enquanto ele está buscando a Gisele, aí ela vai tendo aparições. Só quando o ritual se concretiza é que realmente a Gisele pode aparecer para entrar em contato com seu amor. O Ed foi responsável por montar esse espetáculo. Apesar da história se passar na escuridão, a preocupação era que a apresentação causasse sono no público, mas não foi bem assim. A gente estava com uma expectativa tão baixa, mas com a reação do público, nossa, foi uma expectativa imensa. É uma gratidão realmente apresentar e ver que o público gostou, apostou na ideia. E foi no que foi. O ponto alto aconteceu no final com a aparição da personagem com o seu amado. Achei muito interessante, muito legal e eu gostei muito. É bom, né? Estimular a arte, né? Que está tão em baixa hoje em dia, né? Sempre com a tecnologia, com as coisas, ninguém mais se importa, né, com essas coisas, então acho que é interessante. 15 companhias de dança passaram no palco principal do teatro. O festival encerrou neste domingo. Vale a pena conferir a 8ª edição do festival. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse o canal da Band Amazonas no site youtube.com. Você também pode enviar sugestão de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478.